Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que todos estejam muito bem. Pessoal, dando continuidade à nossa última aula de clínica médica, doenças do sistema endócrino. Vamos continuar a falar um pouquinho sobre o diabetes, tá? Diabetes mellitus, e nós paramos no tipo de insulina mais utilizado, tá? Então, o mais utilizado que vocês vão ouvir falar e trabalhar com mais frequência é o tipo de insulina regular ou insulina simples, tá? É aquela insulina, lembra do nome, regular, que o paciente vai usar regularmente, ou seja, apenas quando necessário, quando houver alguma crise, tá? Crise que eu falo é o aumento da glicemia capilar. Então, quando estiver alterada, começar alguns sinais e sintomas, tá? Essa insulina, como nós já conversamos na última aula, né? Ela tem um efeito bem rápido, portanto, tem uma ação curta, tá? Então, o efeito dela é muito rápido, só que a ação não é de um tempo prolongado, que vai permanecer por algumas horas, tá? Então, diferentemente do outro tipo de insulina. Então, a partir do momento que ela é administrada por via subcutânea, o seu efeito começa a fazer ação entre 1 e 2 horas no máximo, tá? E a duração do seu efeito dura aproximadamente 6 horas. Então, percebam que não é um período muito elevado, tá? Quando ela é administrada, normalmente administrada em diabéticos descompensados, né? Que tem essa descompensação na taxa de glicemia. Como que vai ser a prescrição da insulina? De acordo com a quantidade, né, com a taxa de glicosúria, ou seja, de acordo com a quantidade de glicose que estiver circulante, tá? E quem vai definir a dosagem é o médico. Normalmente, principalmente quando o paciente está internado, tá, pessoal, tem uma tabelinha na prescrição que o médico já deixa lá. Para quê? Então, ele vai deixar lá. Glicemia capilar de 110 a 200. 2 unidades de insulina. De 111, perdão, de 201 até 300. 4 unidades. Estou dando exemplos, tá? Não significa que são essas numerações. Então, ele deixa já prescrito várias situações de tanto a tanto, né? E a quantidade de insulina que vocês vão administrar, se estiver. Então, de repente, vocês aferiram a nível de glicose do paciente, fez o destro, e aí vocês perceberam que tá 301. Aí vocês vão lá na prescrição, ver na tabelinha, tá? Qual numeração, né? Qual dosagem é equivalente à numeração da glicosúria, tudo bem? E se for no pronto-socorro, o paciente chega, né, passando mal, com alguns sinais e sintomas, tremor, muita sede, tontura, visão turva, agitação, mal-estar, sudorese. Aí vocês vão aferir, né, a glicemia capilar, vão realizar o exame do destro e, de acordo com o valor, vocês vão passar para o médico, né, vocês vão anotar, e o médico vai avaliar qual vai ser a conduta. A insulina, ela pode ser administrada também em algumas situações especiais, tá? Por via endovenosa ou via intramuscular, mas a mais usual via subcutânea, tá? E o outro tipo de insulina mais usual é a NPH, lembram dela? Então, essa insulina, ela é um pouco mais leitosa, tá? É diferente da regular. Então, vocês vão ver que o aspecto dela é leitoso, tá? É uma substância composta por cristais de insulina, é uma suspensão de cristais de insulina, tá? E qual que é a propriedade dela? Ela possui uma ação hipoglicemiante, ou seja, que vai diminuir a taxa de glicose, tá? Então, a sua ação também começa a ser iniciada assim que for administrada por via subcutânea, entre 1 e 2 horas, tá? Começa a sua ação. Só que ela pode ser prolongada, a duração, por até 6 a 8 horas, tá? E o máximo de prolongação que ela chega, que ela atinge no seu pico de ação, é de 8 a 10 horas. Então, perceba que ela é
com ação mais prolongada do que a insulina regular, tá? O tempo que começa a realizar a ação é o mesmo, entre 1 e 2 horas, tá? Mas o tempo da prolongação da ação é maior. Essa insulina deve ser administrada no período da manhã, normalmente, tá, pessoal? Então, as orientações normalmente é para administrar a insulina antes do desjejum, ou seja, antes do café da manhã, tá? Paciente em jejum administra a insulina, tá? E toma o seu café da manhã. A não ser que tenha outra conduta médica, pode ter variações de dosagem, de horário, tá? Depende de cada caso e do tipo de diabetes, tudo bem? Os locais normalmente para aplicação, como eu comentei com vocês, né? Região externa do braço, abdômen, flanco, né? Que é lateral, região externa da coxa, região interna da coxa e escápula, tá? Quando o paciente faz sozinho, normalmente ele vai utilizar o que é mais fácil, que é o abdômen, né? Então ele vai começar a aplicar sozinho no abdômen. Se o paciente tiver alguém que aplique, orienta a fazer um rodízio, tá? Em posição nessa região externa do braço, tá? Para fazer a aplicação. Depois, outro dia, no braço esquerdo. Depois, muda para o abdômen. Se não tiver condições e ele tiver que fazer sozinho, orientem a fazer um rodízio no abdômen. Ou seja, fazer um círculo assim de aplicação. Nunca aplicar no mesmo lugar. Então, ele escolhe um sentido, ou horário ou anti-horário. Um sentido que ele não esqueça, tá? Onde foi a última aplicação, para ele poder fazer essa aplicação diariamente. Então, da insulina, basicamente é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vão me falando. Outras medicações que são utilizadas são hipoglicemiantes, medicações que diminuem a taxa de glicose. Então, existem algumas medicações por via oral que estimulam o pâncreas. Então, ela manda um estímulo para o pâncreas produzir insulina, tá? Então, essa é uma medicação que, em consequência do pâncreas produzir insulina e a insulina captar o nível de glicose, consequentemente vai abaixar a glicose, tá? Por isso que é hipoglicemiantes. O nome da medicação que vocês vão encontrar com mais facilidade chama-se Dalnil, tá? Essa medicação aí é utilizada como hipoglicemiante. E tem a metformina, que é muito comum, quase assim, a maioria dos pacientes que têm diabetes acabam consumindo, tá? De acordo com a prescrição médica, a metformina. Qual que é o efeito dela? Ela diminui a absorção intestinal. Então, lá no intestino delgado ocorre a absorção de nutrientes, né? Inclusive da glicose. Então, se ela vai diminuir essa quantidade de absorção, consequentemente vai diminuir a quantidade de glicose a ser metabolizada, tá? Lembrando que essas medicações por via oral são mais utilizadas em pacientes que têm diabetes tipo 2, tá? Por quê? Porque essas medicações vão dar um estímulo para o pâncreas, né? Para ele continuar funcionando. Agora, na realidade, no tipo 2, existe uma disfunção, né? E não uma ausência da função. Então, ele vai estimular o pâncreas para poder ativar a função. Se for no tipo 1, aí é um pouco complicado, que há uma ausência da produção de insulina, né? Por isso que o paciente fica dependente da insulina, tá? Mas as medicações por via oral é mais no tipo 2. Complicações que podem ocorrer do diabetes mellitus. Uma das complicações que eu tinha comentado com vocês, né, é o choque hipoglicêmico. O que acontece? O nível de glicose, ele abaixa subitamente, tá? Causando um mal-estar absurdo no paciente. O que vai acontecer normalmente? Sonolência, tremor e uma sudorese intensa. E, em consequência disso, o paciente pode desmaiar, tá? Tem um enfraquecimento muscular. Coração é músculo? Sim, né? Então, pode haver também, devido ao choque hipoglicêmico, um coma hipoglicêmico. Pode acontecer uma parada cardiorrespiratória. Então, é super sério, tá? Nossa, mas o que pode causar normalmente esse choque hipoglicêmico? Atividade física excessiva, tá?
que acontece quando o organismo, né? Quando a gente pratica atividade física, tem uma perda, principalmente de glicose muscular, né? Um local onde é depositado, armazenado bastante glicose é no músculo. Então, quando a glicose significa energia. Então, quando pratica atividade física, vai gastar essa energia. Então, vai diminuir o nível de glicose, tá? Quando o paciente passa muito tempo, um período muito longo, sem se alimentar, isso acontece bastante com quem tem diabetes tipo 1, principalmente no período da noite. Por quê? Quanto tempo normalmente um ser humano, né, vai dormir? Então, no mínimo 6 horas, no máximo 8 ou 9 horas. Então, esse período é um período muito intenso, muito grande, sem se alimentar, correto? Então, vai ter uma ausência de glicose, a diminuição brusca, né, do nível de glicose. E muito paciente acorda no meio da noite com cãibra, com a visão totalmente escurecida, passando mal, com sudorese, né? O ideal, uma orientação para vocês, né? Orientarem os pacientes a realizar uma ceia. Então, antes de dormir, uma ceia. O que é essa ceia? 3 bolachinhas, né? Água e sal, manteiga, um chá, né? Ou uma vitamina, uma fatia de pão, de acordo com a prescrição nutricional desse paciente. Não jantar muito cedo e já ir dormir, entendeu? Sempre se alimentar de 3 em 3 horas, tá? E depois do jantar, antes de dormir, uma ceia leve, tá? Por favor, não é uma feijoada, né? Então, uma ceia leve. A dose excessiva de insulina também pode ocasionar. Então, se tem muita insulina, o que vai acontecer com a glicose? A glicose vai ser captada, né? Com uma dose excessiva de insulina, diminui o nível de glicose. Por isso é importante, né? Sempre seguir a prescrição, sempre ficar atento à seringa, né, de insulina. Não sei se vocês já viram, mas a seringa de insulina tem 2 tipos. Tem uma que vai contando, né, os risquinhos de 1 em 1 unidade e tem uma que cada risquinho equivale a 2 unidades. Então, se não tiver atenção, faz dose a mais no paciente, tá? Então, sempre prestar atenção. Outro fator que pode ocasionar esse coma hipoglicêmico são distúrbios gastrointestinais, diarreia, vômito, tá? Que vai acabar perdendo glicose, ok? Sinais e sintomas mais comuns. Então, aparece subitamente uma fadiga, um cansaço físico, muscular, tá? Bem intenso. Cefaleia pode acontecer, dor de cabeça, tá? Sonolência, uma sensação de fome, né, que é uma reação do organismo para que a gente supra essa necessidade de glicose. Tremor, tá? As mãos ficam trêmulas. Pele fria, pegajosa, sudorese intensa, que é um suor intenso. Pode haver formigamento em lábios e na língua, uma sensação de amortecimento. Palidez, visão nublada, né, fica escurecida a vista. E pode evoluir para algo mais complicado, como uma parada cardiorrespiratória, um coma hipoglicêmico, né? E assim, conforme o paciente for perdendo o nível de consciência, e dependendo de onde ele estiver, né? Se estiver em casa, na rua, ele pode cair, pode levar a uma fratura, uma complicação aí acidental mais séria. Exames, né? Para diagnóstico, o exame mais rápido ali, eficaz que vai ter é o exame, né, teste de glicemia capilar, que é um teste rápido, tá? Sempre se atentem quando o paciente começar com esses sintomas e tiver com outras situações estáveis, já tomem a frente e verifiquem a glicemia, porque às vezes o enfermeiro ou o médico acaba não se atentando a isso, tá? Então, vocês que estão ali à frente, sempre já começa a verificar os sinais vitais, começa pelo destro, tá? E o exame, né, de cetonúria e glicosúria, para ver se tem corpos cetônicos na urina ou como que vai estar a quantidade de glicose, tá? Tratamento. Então, a gente já sabe que quando a glicose está alta, qual que é o tratamento? Aplicação de insulina. E quando a glicose está baixa, o que o corpo vai precisar? De glicose,
tá? Então, o tratamento, num caso emergencial, de acordo com a prescrição médica, serão administradas na veia, né, ampolas de glicose, tá? Glicose tem 25% ou 50% as ampolas, tá? Então, são essas ampolinhas, ou ele pode prescrever também o soro glicosado, a administração de carboidratos e glicoses por via oral, tá? Então, o paciente está dirigindo de repente, tá numa reunião, na fila do banco, é sempre bom ele andar, né, com alguma coisa doce, né, algum carboidrato, uma barrinha, mel, tá, uma bala, para nesse momento estimular rapidamente aí o nível de glicose, tá, aumentando esse nível de glicose. Então, se o paciente tiver capacidade de deglutir, se ele conseguir engolir durante essa manifestação de sinais e sintomas, né, de hipoglicemia, pode ser oferecido uma vitamina, tá? Um suco, né, de laranja, que é bem doce, por exemplo. Obviamente, se o paciente for diabético, não vão colocar açúcar em excesso, né? Então, assim, o próprio açúcar da fruta, tá? Pode tomar um copo de leite. Isso vai ajudar o paciente a se recuperar entre 10 a 15 minutos. E se o paciente não se alimenta por boca, se tiver sonda nasoenteral ou gastrostomia, precisam administrar o alimento, né, o suco, o leite, pela gastro ou pela sonda, vai dar na mesma, tá? Tranquilo, pessoal, sobre hipoglicemia. Quando é considerado hipoglicemia? Quando a glicemia capilar estiver abaixo de 70 mg/dl, miligramas por decilitros, tá? E agora falando um pouquinho ao contrário, sobre o choque hiperglicêmico, né? Que pode levar ao coma hiperglicêmico. Então, quais são as causas? Ele ocorre devido ao aumento da taxa de glicose, tá? Circulante no sangue. E o que vai ocasionar esse excesso? Excesso alimentar, tá? Ausência de insulina. Então, se o paciente esquece de tomar insulina, por exemplo, né? É a insulina que capta a glicose, então vai aumentar, tá? Ausência de atividade física, então nessa parte é bacana que a atividade física vai ajudar muito a reduzir o nível de glicose, tá? Por isso que é importante estimular o exercício físico, tá? Tem os fatores também emocionais, tá? Então, o nível de glicose pode sim alterar devido a um estresse emocional, ansiedade, pânico, tá? E pode ser agravado também, desencadeado, né, por algum tipo de infecção, normalmente no pâncreas, no fígado, tá? Também pode desencadear a hiperglicemia. Os sinais e sintomas, diferentemente da hipoglicemia, né? A hipoglicemia causa um mal-estar muito intenso. A hiperglicemia tem um problema, é que os sinais e sintomas são mais demorados, tá? O processo de sinais e sintomas são mais lentos. Então, o que acontece? O paciente muitas vezes está com hiperglicemia e não percebe, tá? Ou então ele sentiu um pouco diferente, alguma sensação, tá estável, procura um pronto-socorro, chega lá, tá super alterado, né? Então, os sinais e sintomas mais comuns é o rosto avermelhado, agitação, ansiedade, nervosismo, tá? As pessoas com hiperglicemia tendem a ser mais irritadas. O que pode acontecer também, a polidipsia, né? Lembra? A sede excessiva, né? Muita sede, sensação de boca seca. Visão nublada, pode alterar, deixar a visão turva, nublada, a pele seca, sinais de desidratação, tá? Quando aumenta muito o nível de glicose, a pele começa a ficar seca, a boca fica seca, tá? E uma coisa que é interessante ressaltar, tem alteração no hálito do paciente. Eles ficam com o hálito bem adocicado, tá? Então vocês vão sentir nitidamente esse hálito adocicado como um dos sinais e sintomas. O diagnóstico também mais rápido se dá por meio da realização do teste de glicemia capilar, que é o destro,
tá? E o outro diagnóstico por meio do exame de urina, né? Glicosúria e cetonúria. O tratamento consiste na administração da insulina. Administrou insulina, né? Que tipo de insulina aí nesse caso? Se tiver uma descompensação. Insulina regular, tá? Normalmente. E quem vai prescrever a unidade, a quantidade, é o médico. Lembrando que a insulina, ela dá-se em unidades, tá? Então, 2 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, e o médico quem vai prescrever. E uma complicação também muito significativa da hiperglicemia é a cetoacidose metabólica. O que é isso? Devido à ausência ou à insuficiência da produção de insulina, consequentemente ocorre uma diminuição dos hidratos de carbono e automaticamente a destruição de gorduras e proteínas. Resumidamente, o que vai acontecer aí com o paciente? Uma desidratação, tá? Então vai ocorrer perda de sódio, perda de potássio. Devido à perda, né, de gordura muito progressiva, muito aumentada, ocorre também o aumento dos corpos cetônicos. E esse aumento leva o paciente ao nível de desidratação, ocasionando coma no paciente. Então, também é uma complicação bem séria. E um dos sinais e sintomas bem evidentes, né, da cetoacidose é o hálito com odor de maçã podre, tá? Quando acontece isso por causa do aumento dos corpos cetônicos, tá? Então, é como se o paciente eliminasse um odor alcoólico, assim. É bem parecido com o cheiro de uma maçã podre, tá? Além da desidratação. Outra complicação que é importante ressaltar algumas consequências são as infecções, tá? Então, infecção não é nada legal para uma pessoa que tem diabetes. Porque quem tem diabetes normalmente tem a resistência muito baixa, muito diminuída, tá? Principalmente se for qualquer tipo de infecção em membros inferiores, né, que é o que mais ocorre, vai ter uma dificuldade na cicatrização, pode levar a uma necrose do membro e uma amputação também. Outra complicação é a retinopatia diabética, ou seja, uma patologia na retina, tá? Ocorre uma hemorragia, um sangramento do humor vítreo, e aí o que acontece? Leva o paciente à cegueira, isso progressivamente, e é irreversível, tá? Então, se a glicemia não se estabilizar, se o paciente não se cuidar, tá? Não seguir as orientações, tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, pode ter essas complicações sim. Cegueira, né, que é retinopatia, tem encefalopatias também, lesões vasculares, o aumento da glicose, tá? Ele causa lesão dentro da parede do vaso, tá? Então, imaginem lá, uma lesão no vaso, tá? No vaso sanguíneo. E o que vai acontecer? Qual que é o problema dessa lesão? É que ela vai diminuir a elasticidade de todos os vasos, tá? Diminuindo a elasticidade, ela favorece a outras doenças como hipertensão, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, gangrena, né, que é uma necrose de membros inferiores, retinopatia, tá? Encefalopatia, que são problemas cerebrais, pode ocorrer algum tipo de obstrução de um vaso cerebral, entre outras complicações aí que são piores. E além dessas complicações da própria doença, podem haver complicações relacionadas com o uso da insulina, tá? Então, por exemplo, complicações alérgicas, reações alérgicas à insulina. Então, pode ser que apareça lesão no local da aplicação, tá? Pode ser que forme nódulo no local da aplicação da insulina.
Normalmente a lesão ou o nódulo vem acompanhado de prurido, que é a coceira, sensação de queimação na pele. Pode aparecer também, né, urticária, que são várias lesões pelo corpo que coçam muito, pode levar até um choque anafilático. O choque anafilático é um choque, né, que ocasiona a diminuição do fluxo sanguíneo devido à reação alérgica, tá? E é muito sério. Esse choque anafilático ele vai causar dispneia no paciente, taquicardia, hipertensão, que pode ocorrer, dor abdominal e diarreia, tá? Então, assim, no momento da aplicação de insulina, assim que vocês aplicarem a insulina, peça para o paciente aguardar, tá? E se houver qualquer reação em casa, para ele procurar imediatamente um pronto-socorro. As reações normalmente aparecem entre 20 a 30 minutos, começam a aparecer essas reações após a aplicação da insulina. Outra complicação é a insulinoresistência. O que acontece? O organismo começa a criar anticorpos, né? Causando uma resistência à insulina. Então ele tenta combater o próprio efeito da insulina, como se fosse uma doença, né? A partir da administração, o corpo começa a criar anticorpos e o que acontece? Não deixa a insulina exercer sua função, tá? Então o paciente não vai conseguir utilizar essa insulina, porque não vai fazer nenhum efeito. Podem haver também abscessos, né, no local da aplicação. O abscesso é uma cavidade, uma lesão que está cheia de pus, que está contaminada, infectada, tá? E o que pode causar esse abscesso? Falta de higienização antes da aplicação, utilizar materiais que não estejam estéreis, reutilizar a mesma agulha, tá? A mesma seringa. Então, essa falta de antisepsia, de técnicas assépticas, podem levar a um abscesso, tá? E a outra complicação da insulina chama-se lipodistrofia. O que acontece? Quando as aplicações da injeção são realizadas muitas vezes no mesmo local, ocorre um acúmulo de gordura, tá? No local da aplicação. Então começa esse distúrbio, tá? De deposição de gordura, da onde a gordura vai se depositar. E fica uns nódulozinhos também, tá? Então, por isso que é importante orientar sempre fazer o rodízio. Então, essas são as complicações relacionadas ao uso de insulina, tá, pessoal? Por hoje nós ficaremos por aqui. Na próxima aula teremos orientações, cuidados de enfermagem, tá? E a continuação aí do conteúdo. Muito obrigada, gratidão. Uma ótima semana para vocês. Um beijo.